Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula da Lei Complementar 146. Nós estamos no título 3º que fala da carreira e sem dúvida nenhuma é o maior capítulo da lei, muito mais extenso, né? Mais extenso aí, e a gente gosta de detalhar. Agora chegou aí a parte 2, direitos e vantagens, né? Direitos e vantagens. Gente, olha só, quando a gente fala aqui da LC 146, olha, ó, LC 146, ela trata de dois assuntos especificamente, né? Um da organização, o quê? Da própria Defensoria Pública, que ela vai definir o quê? Os órgãos, né? E trata, claro, da carreira, né? Trata da carreira, né? E um dos elementos, né? Primeiro, a gente estudou na aula passada o quê? A movimentação, tá? A movimentação. E essa movimentação, né, é principalmente aí em relação aí à questão da promoção, né, na carreira, muito importante isso. E agora a gente vai falar o quê? Dos direitos, né? Os direitos, aí, ó, dos direitos. Esse cara aqui da carreira, professor, é o plano de cargos, né? Carreira, é PCCR, né? Plano de cargos, carreira e remuneração, né? Deixa eu organizar este quadro aqui, né? Deixa eu organizar esse quadro, né? Então você pega aqui, ó, o defensor, certo? O defensor, beleza, né? Esse cara aqui. Então ele está sujeito o quê? Primeiramente, né? Ó, a Lei Complementar 146, tá? Esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser o estatuto dele, tá? É o estatuto dele. Esse cara aqui vai ser o plano de cargos, carreiras e remuneração. Beleza, né? Ok. E dentro desse cabra aqui, nós temos o quê? Os seus direitos. Tá? Os seus direitos, né? Então, os direitos, né? Agora, pergunta que não quer calar. Porque aqui você aprende. Então, o defensor público, né? Ele também está sujeito à Lei Complementar 04 de 1990. Aí, ó. Ele também está sujeito a isso, né? Tá certo? Está sujeito aí, né? Agora, ele está sujeito o quê? Naquilo, ó. Primeiro, vale tudo que está escrito aqui na LC 240, né? De forma complementar, tá? De forma complementar, ok? Aplica-se a ele também a Lei 04, tá? Por quê? Porque aqui na Lei 04 nós temos o quê? Outros direitos. Tá? Tem outros direitos. Professor, então significa dizer que os direitos que nós iremos estudar agora, ele não é exaustivo? Positivo. Ele não é exaustivo. Vale também lá da Lei Complementar 04, tá? Do Estatuto do Servidor Público Geral. Tá? Então isso aí é o que eu tenho que explicar para vocês. Tá? Vamos lá. Por isso, né, que é bastante extenso aqui, tá? Essa aula aqui, principalmente esse capítulo que está a carreira, porque esse capítulo da carreira, ele retrata exatamente isso. E esse dos direitos e vantagens, né, nós temos aí 7 seções, né, ó, garantias e prerrogativas. Agora, garantias e prerrogativas são inerentes apenas aos defensores. Subsídio, que é o primeiro direito, né? Então você coloca assim, ó, direitos e vantagens, né? Qual que é o principal direito do trabalhador? Isso não é somente para defensor, isso também para qualquer servidor público, tanto civil quanto militar, para qualquer trabalhador da iniciativa privada, do setor público, do setor privado. Gente, o principal benefício, o principal direito, a principal vantagem é o direito ao salário, à remuneração, no caso aqui subsídios, né? Quais são as vantagens que ele tem direito? Tem direito às férias, auxílio funeral, tá? A Lei Complementar 04, né, não concede a ele aí, ao servidor público geral auxílio funeral, e já aqui na Defensoria tem direito, né, gratificação pelo exercício cumulativo de função, né, mais do que justo, isso aqui é novo, né, foi ter criado, ó, 4B, né, por quê, professor, né? Lembra que eu falei para você que o defensor ele pode ser designado para responder por outra comarca? Sim, ele pode ser, então ele vai perder o dobro de processos, né? Mais do que justo que ele tenha aí uma gratificação para esse exercício extra, né? Das suas licenças, os seus afastamentos, aposentadoria, disponibilidade, reintegração, reversão e aproveitamento, né? Então vamos lá diretamente das prerrogativas, né? Vamos lá. Garantias e prerrogativas, né? Por quê, professor? Cara, o cara ocupa um cargo.
o defensor. Não é qualquer cargo, é um cargo muito importante, ele é o membro da Defensoria. E o papel da Defensoria, segundo a Constituição Federal de 88, deixou bem claro, é o quê? Ele é uma função essencial à Justiça. Ela vai prestar assistência jurídica aos necessitados. Então, o defensor público tem que ter prerrogativas, até para poder cumprir a sua função com muito mais propriedade, né? Então vem comigo. Não há qualquer relação de hierarquia ou de subordinação entre os membros da Defensoria Pública, magistrado e os membros do Ministério Público, tá, devendo todos merecer o mesmo tratamento. Qual tratamento? Doutor, né? Baseado na consideração e respeitos mútuos, né? Então, olha só, então a lei orgânica aqui, isso aí também é nacional também, ele trouxe o quê? Ele trouxe, não há qualquer relação de hierarquia. O que é hierarquia? Chefia, né? Subordinação, né? Você aceitar. Então ele colocou no mesmo patamar o defensor público, o magistrado e o Ministério Público, né? Defensoria Pública. Lembrando, né, que a Defensoria Pública, o defensor público, ele vai estar naquela posição de quem? Daqueles necessitados. Ah, professor, vamos supor que o cara lá, ele tem condições de embarcar com o seu advogado. E aí não vai ter essa estrutura. Vai ter o advogado, vai ter o magistrado e vai ter o Ministério Público equiparados. Tá? Equiparados, exatamente isso, porque isso são funções essenciais da Justiça, né? Então, pode cair, viu? O membro da Defensoria Pública está sujeito ao regime jurídico especial estabelecido nesta lei complementar, nesta lei e na Lei Complementar Federal 80 de 94 e goza de garantias da inamovibilidade e da irredutibilidade dos seus subsídios, bem como a independência no exercício de suas atribuições, né? Beleza, né? Vamos lá, vamos explicar esse cara aqui. Primeiro, então, isso aqui é o estatuto, a LC. Pode ter certeza que a LC 146, ela atende todos os dispositivos da LC 80. Ok. O que é inamovibilidade? Que ele não pode ser removido, tá? De ofício. Não pode ser removido de ofício, né? Isso é muito importante para o exercício. Vamos supor que tem um defensor público em uma comarca lá que está atrapalhando o governador. Tá? Teve um caso disso aqui parecido aqui no Mato Grosso, né? Isso faz uns 20 anos atrás, né? Um defensor público aí, ele começou a entrar com pedido de liminar para garantir o TI. Isso o quê? Estrangulou, colapsou o sistema de saúde, né? E era um cara, né? O que acontece, né? Poxa, o governador, né, influente, por exemplo, poderia solicitar o quê? A remoção dele de ofício, mas ele não está sujeito à remoção, tá, de ofício. Agora ele está sujeito que é a remoção compulsória, que é uma punição. Uma outra coisa importante, né? Irredutibilidade de seus subsídios. Gente, presta atenção, ó, irredutibilidade de seus subsídios. O que eu quero falar para você, cara? O que eu quero falar para você, né? Irredutibilidade de seus subsídios. Cara, isso é salário sagrado. Não pode diminuir. Essa é uma prerrogativa, é uma garantia, não só de defensor, para todo e qualquer trabalhador. Ah, não pode reduzir salário. Isso está na Constituição Federal. Ah, professor, mas existe uma lei estadual na qual é permitido o Estado reduzir o salário. Sim, há essa lei. Você trabalha 8 horas por dia e você opta por 30 horas por dia. Beleza. Então você reduziu a carga horária, né? Então você tem que reduzir também a remuneração. E outra prerrogativa muito importante é independência no exercício de suas atribuições. Interessante, independência, não autonomia. A independência é acima da autonomia. Por quê? A autonomia é lhe colocado o quê? Limites. Limites, né? Independência não. Independência no exercício de sua função. Então, se você é defensor público, você está patrocinando a causa, tá, de um cliente lá da Defensoria Pública, você tem independência para conduzir essa atividade jurisdicional, essa atividade de advocacia, da melhor forma possível. Então, a lei garante isso para você. Gente, o que eu estou falando é o seguinte, o artigo 70 tem 3 pontos importantes que você deve saber. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não sabe disso. Ele tem que saber que ele goza de garantias e prerrogativas, uma prova dissertativa. Primeiro, inamovibilidade, ok? Segundo, da irredutibilidade de seus subsídios. E, finalmente, independência no exercício de suas funções. Inclusive, essas 3 prerrogativas e garantias aqui estão previstas também na LC 80, por isso que é importante, né? Outra prerrogativa do cargo de defensor. Artigo 71.
Os membros da Defensoria Pública não estão sujeitos a ponto, né? Olha, eles não estão sujeitos aí ao controle de ponto, né? Então aí é a situação aí do defensor. Então ele não está sujeito, né? Então ele tem que ter o quê? Ele tem que ter lá a sua responsabilidade de fazer cumprir com as suas atividades, né? Artigo 72, vem comigo aqui. O membro da Defensoria Pública representa a parte exercendo a advocacia em seu feito administrativo ou judicial, independentemente de instrumento de mandato, estando habilitado à prática de qualquer ato decorrente ao exercício de suas funções institucionais, ressalvados os casos para os quais a lei exige poderes especiais, né? Então ele está lá, né? Então ele está dizendo aí uma prerrogativa que o cara lá vai defender o cliente dele, independente de qualquer instrumento de mandato, né? Procuração, alguma coisa assim, né? Agora, é claro, né, que quando tem aí poderes especiais, né? Por exemplo, quando há um arresto, né, de um patrimônio, né, aí sim tem que ter um poder especial que você tem que apresentar junto ao juiz, tá? Então esse aqui é o artigo 72, resumindo para vocês, ele dá amplo poder de atuação do defensor. O membro da Defensoria Pública, após 36 meses de efetivo exercício, será considerado estável na carreira e somente poderá ser demitido em razão de processo administrativo no qual lhe assegure ampla defesa, né? Então o artigo 73, ele dá outra prerrogativa, só que essa prerrogativa também é comum aos servidores públicos, né? Então o que acontece? Qual que é a prerrogativa aqui, ó? Da estabilidade. Ó, estabilidade. Professor, o que é a estabilidade? Estabilidade é um instituto criado pela Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: você só pode perder o cargo público em determinadas situações, tá? Uma delas está aqui, em processo administrativo, tá? Transitado em julgado. Outra, sentença judicial. Outra, né? Por economia, aumento de despesa com o pessoal. Outra hipótese de demissão, né? Por o quê? Por desempenho insatisfatório, só que esse desempenho insatisfatório ainda não foi regulamentado ainda uma lei complementar federal. Então isso aqui é um instituto da estabilidade, tá? Uma coisa importante, né? O defensor público não tem a prerrogativa do cargo vitalício, né? O cargo vitalício, por exemplo, o cargo de juiz. Então o juiz, uma vez que ele não é estabilizado no cargo, ele é vitaliciado, né? A partir do momento que ele cumpre lá o estágio probatório, ele paga lá o prazo dele, o que acontece com o juiz? Ele não pode ser mandado, ele vai para a aposentadoria, porque ele ocupa o cargo de forma vitalício. Então o defensor público não é vitalício, o defensor público ele tem a estabilidade. Aí uma coisa importante, qual o tempo que ele adquire após 36 meses? Detalhe, né? Ó, de efetivo exercício. Ah, professor, ele está cedido, professor, lá para a Assembleia Legislativa. Bingo, dançou. Por quê? Porque quando ele é cedido lá para a Assembleia Legislativa, ele não está em efetivo exercício. Então ele tem que ficar 36 meses de atuação lá no trecho para poder adquirir a sua estabilidade, que é um grande benefício garantindo aí pela Constituição, né? Professor, por que isso aqui é importante, né? Porque o servidor público, né, o membro, quando ele tem aí a possibilidade de né? Quando ele tem a possibilidade, como é que eu falo para vocês, né? Quando ele passa a ser, né? Quando ele passa a ser efetivo, ele tem mais garantias, ele tem mais segurança. Se não tiver, como é que acontecia antes da estabilidade, cara? Acontecia o seguinte, entrava prefeito, por exemplo, ele pegava e mandava embora todo mundo. Por quê? Porque o cara não tinha estabilidade, indenizava tudo, mandava embora, colocava a turma dele, tá? Ou seja, a estabilidade é também o quê? Para preservar a coisa pública, né? Artigo 74. Os mandados de segurança contra atos do defensor público geral serão processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado. Olha aí. Então o DG, né, tá certo? Ele pode ser questionado os atos do DG, sim. O DG é o representante, é o cara que representa a Defensoria Pública, né? Então ele pode aí, né, inclusive, ele pode ser questionado de todos os seus atos, né? Não pode afastar da justiça essa apreciação. Então o que acontece? Aqui é importante, eu cobraria esse cara aqui. Então é o seguinte, primeiro ponto, os atos do DG estão sujeitos a mandado de segurança? Sim. O que é mandado de segurança? É um remédio constitucional para garantir o que? O direito líquido e certo, tá?
Garantir um direito líquido e certo. Então, esse mandado de segurança, tá, ele vai ser processado originalmente, ou seja, não em grau de recurso, tá, onde no Tribunal de Justiça. Então, uma prerrogativa. Então, o DG tem uma prerrogativa de foro em mandatos de segurança. E qual que é o local? Tribunal de Justiça do Estado. Tá? Tribunal de Justiça do Estado. O membro da Defensoria Pública, nos crimes comuns e de responsabilidade, será processado, julgado originalmente pelo Tribunal do Estado, né? Mais uma vez aí, né? Então a Defensoria Pública tem foro privilegiado, né? Então, nos crimes comuns, o cara foi lá e está sendo acusado lá de roubo. Roubo é um crime comum, né? E aí? E aí o seguinte, né? E aí e os de responsabilidade também. Os crimes comuns e os de responsabilidade. Então ele vai ser julgado aonde? Os membros no Tribunal de Justiça. Originalmente, foro privilegiado, cara, né? Artigo 76. A prisão ou detenção de membro da Defensoria Pública, em qualquer circunstância, será imediatamente comunicado ao DG, sob pena de responsabilidade de quem não a fizer, e só será efetuada em sala especial de Estado-Maior. O que é sala especial de Estado-Maior? É uma sala, né, que fica lá, normalmente, nos comandos da polícia, do Corpo de Bombeiros, onde não tem celas, né? São salas, ele fica lá, então é sala do Estado-Maior. Tá? Então não tem uma prisão, não é prisão comum, né? Ou que prisão especial, com direito à privacidade e, após sentença de condenatória transitada e julgado, ser recolhido em dependência separada, no estabelecimento em que tiver sido cumprida a pena, né? Então tá ele, então tem que ter cela separada, tem que ter um sistema prisional separado, né? Faz sentido? Faz sentido, né? Então o que acontece, né? Então o cara é defensor público, né? O cara é defensor público lá, e aí ele pode aí, inclusive está processando outras pessoas, né? E essas pessoas estão presas. Aí chegou lá todo mundo, opa, você que me colocou aqui, né, defensorzinho de merda. Agora você vai ver. Agora aqui é o meu espaço. Agora você vai pagar por isso. Então até para quê? Para preservar. Então isso aqui é uma baita de uma prerrogativa, a cela especial. Artigo 77. São prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre outras que lhe sejam conferidas por lei ou que forem inerentes ao cargo as seguintes, né? Agora aqui nós temos um rol extenso aqui de prerrogativas, né? E essas prerrogativas, muitas delas estão aí replicadas aonde? Estão replicadas lá na, como é que é o nome da lá da LC 80. Usar distintivos, né, carteira de identificação, né, vestes talares privativas de defensoria pública, ok. Receber igual tratamento ao dispensado aos magistrados e demais titulares de cargos e funções essenciais à justiça, doutor. Né? Possuir carteira de identidade funcional expedida em conformidade com o regulamento baixado pelo defensor-geral, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade, e porte de arma, assegurando-se ainda trânsito livre quando no exercício de suas atribuições, né? Então ele está lá no exercício das suas atribuições e tem trânsito livre entrar em qualquer lugar no exercício de suas atribuições. Então direito a porte de arma é uma prerrogativa do defensor. 4. Requisitado em qualquer autoridade pública e de seus agentes ou de entidade privada, exames, certidões, perícias, vistorias, diligência, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições, né? Ou seja, aí, todas as condições de meios de prova. Então, a lei concede a ele esses meios de prova aí para o exercício de seu trabalho. Ter nos edifícios dos fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas privativas. Olha, salas privativas. Então o cara é o defensor, né? Então ele tem que ter uma sala privativa para conversar com quem? Lá com os seus assistidos, né? Com os seus assistidos, condignas e permanentes, das quais somente poderá ser removido com a prévia anuência do defensor público geral, né? Então isso aqui, salas privativas, é outra prerrogativa, né? No fórum, tribunais, delegacias de polícias e presídios, né? Então, todas têm a sala privativa. Para quê? É um espaço lá, né? É um espaço condigno, né? São um espaço lá para o defensor possa conversar com privacidade
com conforto, o mínimo conforto possível com seus clientes, né? Claro. Aí você pega o advogado, o advogado conversa no seu escritório, né? E também tem a salinha do advogado lá no fórum, né? No fórum tem a salinha do advogado também. É a prerrogativa, é o exercício, são condições necessárias para funções essenciais para o exercício da justiça. Fazer respeitar em nome da liberdade, do direito de defesa, do sigilo profissional, a inviolabilidade do seu gabinete e os seus arquivos, né? Olha aí, inviolabilidade de seu gabinete, né? E seus arquivos e o sigilo profissional. Né? Então, o que acontece? Lá, o defensor, né? O membro tem uma sala lá na defensoria, um escritório dele, né? E aí é o seguinte, lá tem todos os seus arquivos, né? Tem um sigilo profissional. Aí o que acontece? Isso pode ser objeto de arresto, de sequestro, de mandato de busca e apreensão? Não. Por quê? Porque goza de inviolabilidade de seu gabinete e dos seus arquivos, né? Ok? Para quê? Para ele poder exercer. Essa atuação número 5 aqui, ela é igualzinho da União do DF aqui. O que é isso, né? Ele quer o seguinte, ele quer dar condições para que o defensor atue nos sistemas prisionais. Olha, atuar nos estabelecimentos penais de internação de adolescentes, e aqueles destinados à custódia ou ao acolhimento de pessoas, visando ao atendimento jurídico permanente dos menores infratores, presos e sentenciados. Todo mundo, né? Sentenciado pessoal e reservadamente mesmo, sem procuração, ainda que considerados incomunicáveis, competindo à administração do sistema penitenciário estadual, reservar instalações seguras, adequadas aos seus trabalhos, franquear acesso a todas as dependências do estabelecimento, independentemente de prévio agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas e assegurar o acesso à documentação dos menores presos e internos, aos quais não poderão, sob fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública do Estado. Ou seja, a lei aqui quis o quê? Dar plenas condições de exercício do defensor para defender aquele que está lá preso, né? Preso, e claro, também para desafogar o sistema, né? Examinar, em qualquer repartição pública, inclusive policial ou judicial, autos em flagrante, inquérito, processo, outros, necessários à coleta de provas ou de informações úteis ao exercício de suas atribuições, assegurada a obtenção de cópias, podendo ainda tomar apontamentos. Ser ouvido como testemunha em qualquer processo ou inquérito em dia, hora e local previamente ajustado com autoridades competentes. Olha, ser ouvido como testemunha em qualquer processo, inquérito. Então ele tem que ter o quê? Dia e hora marcado. Por quê? Cara, o cara é advogado, o cara tem audiência todo dia. Então chega lá, ele recebe lá uma intimação como para ser testemunha, está em um processo, 3 horas da tarde da quarta-feira. Só que lá ele tem o quê? Audiências já agendadas e marcadas por muito tempo. Vai cancelar, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, por isso que ele tem que ter o quê? Agendamento de hora e local, previamente. Então, ele não pode ser lá intimado, né? Então, ele tem que ter esse acordo de horário. Então, ele tem uma prerrogativa, né? Uma prerrogativa. Ele tem a prerrogativa de recusar-se a depor e a ser ouvido como testemunha em processo ao qual funciona ou deva funcionar sobre fato relacionado à pessoa cujo direito esteja a defender, ou haja defendido ou ainda que por ela autorizado. Né? Então, o que acontece? Né? O cara lá defendeu o sujeito, ok? Aí tem um outro processo na qual querem, né, chamar o defensor lá para que ser testemunha, para fins o quê? De ferrar lá o cara que ele defendeu. Então ele tem o quê? Ele pode recusar a se depor, ele pode recusar a depor. Nesses casos aqui, né? Quando ele já atuou no processo. Por quê? Porque se ele for lá depor, ele pode prejudicar. E isso aí é o quê? Ele não é ético, há um conflito de interesse muito grande. Até uma segurança, né? Isso aqui é uma segurança. Por exemplo, eu estou lá sendo defendido pelo cara. Poxa, aí esse mesmo cara, depois de 2, 3 anos aí,
pode me ferrar, então eu não quero ele. Então eu tenho a prerrogativa, ó. Você pode recusar, você pode recusar. Agir em juízo ou fora dele, na defesa de seu assistido, com dispensa de taxas, emolumentos e custas processuais, além de outras isenções previstas em lei. Então, lá na defensoria, isso aqui eu acho maravilhoso, tá? Então, o que acontece? Tá? Ele está dispensado do pagamento de taxas, emolumentos, custas judiciais, custas processuais, além de outras isenções previstas em lei. Por quê? Cara, se ele não for, né, liberado dessas taxas, ele torna a justiça inviável. E a justiça, eu digo para vocês, é cara. Não ser constrangido por qualquer modo ou forma a agir em desconformidade com a sua consciência ético-profissional. Então, ele não pode ser constrangido, né? Então ele tem que ter liberdade de pensamento para poder atuar. Ele não pode estar sendo podado aí em relação a isso. Tá? E o parágrafo único, para encerrar aqui na nossa sessão das prerrogativas, nós temos o seguinte: quando no curso de investigação policial houver indício de prática de infração penal, crime, por membro da Defensoria Pública do Estado, a autoridade policial civil ou militar comunicará imediatamente o fato ao defensor público geral, que designará membro da Defensoria Pública para acompanhar a apuração de forma sigilosa, né? Então, olha aí, por que isso? Porque o cara ocupa um cargo importante. E o DG tem que saber que todos os membros que estão sendo aí investigados, né? Até para ele tomar as decisões corretas, né? Que aqui ele mexe com muito, é muito poder, ele mexe com muitas coisas aí. Beleza? Então, essas aqui são as sessões das prerrogativas do defensor. Agora a gente entra nos direitos, né? Subsídios. O que é os subsídios? É a remuneração. Tá? É a remuneração. E aí, professor? A remuneração é o principal direito de qualquer trabalhador. E o defensor público também ele é um trabalhador, então ele tem direito ao subsídio, ao vencimento, né? Professor, por que é vencimento? Por que é subsídio? Porque o artigo 100... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim. Então esse aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento, apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que serve para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas, que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro, você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a Lei Estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí, que é a Lei Estadual
04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno. Tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, né, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravada e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da Lei Complementar 146 aqui do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clique aqui embaixo, venha se matricular aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.